Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos falar sobre a resolução de sistema de equações. Sistemas são muito utilizados na resolução de problemas. Podemos usar diversos métodos, mas hoje vou explorar o método da substituição. Aqui no canal você já encontra alguns materiais falando sobre o método da adição, por exemplo, né? Ao final, te desafiarei a resolver duas questões da VUNESP. Vamos lá? Esse é um sistema de equações. Ele tem duas incógnitas, que é o x e o y, que são os valores que nós precisamos encontrar. X é igual a y mais 2 e x mais y é igual a 8. O mesmo x está na primeira e na segunda equação. Mesma coisa para o y, tá? No processo de resolução por substituição, nós pegamos uma das equações e substituímos na outra. Então, veja que na primeira está dizendo assim, x é igual a y mais 2. Então, eu vou pegar essa informação e vou colocar no lugar do x na segunda equação. Então, onde tem x, eu vou escrever y mais 2. E aí vai ficar assim, y mais 2 mais o y que já estava, igual a 8. E agora é só resolver. Lembra que equação é um equilíbrio. Então, se você somar de um lado, você tem que somar do outro. Se dividir de um lado, tem que dividir do outro. Popularmente, as pessoas falam assim, se você tem mais 2 de um lado, passa para o outro lado como menos 2. Ok, não tem problema seguir desse jeito. Porém, você não pode se esquecer de observar os sinais, tá bom? Então, agora, para resolver essa equação, nós temos do lado esquerdo 2y igual a 8 e 1 mais 2 de um lado, menos 2. Então, 2y é igual a 6. Se 2y vale 6, quanto que vale um só? Só divide por 2 e eu sei que o y vale 3. Mas resolver um sistema não é só encontrar o y, tem que encontrar o x também. E para encontrar o x, nós vamos pegar esse valor do y e vamos substituir em qualquer uma das equações que a gente tiver. Então, eu vou pegar esse y igual a 3, que eu acabei de encontrar, e vou substituir lá em cima, onde dizia que x era igual a y mais 2. Então, se x é y mais 2, é 3 mais 2. Se é 3 mais 2, o x vale 5. Então, essa é a resolução do sistema de equações pelo método da substituição. É assim que funciona e é assim que nós vamos fazer nas próximas duas questões. Se por um acaso você se sente mais seguro resolvendo por adição, não tem problema. Você pode acompanhar o vídeo só a resolução, você faz a sua resolução por adição e compara as respostas encontradas, ok? Vamos para a primeira questão. Em um concurso, o número de candidatos inscritos para o cargo A superava em 520 o dobro do número de candidatos inscritos para o cargo B. Se o número total de candidatos inscritos para esses dois cargos foi 4.420, então o número de inscritos para o cargo A era, não sei, vamos descobrir. Veja só, o primeiro passo aqui é entender o que se quer. Então, nós temos que compreender que nós temos certos candidatos para o A, certos candidatos para o B. A gente sabe a relação entre eles, que A tinha mais candidatos, né? Era o dobro do B mais 520. Se a gente compreende, a gente pode ter um plano. Meu plano é sistema de equações. Então, agora, minha sugestão é que você pare e tente resolver. Se conseguir, beleza, volta aqui para conferir a resposta. Mas se você não consegue, assiste mais um pouco da explicação e tenta resolver sozinho no final. De qualquer forma, eu insisto, é sempre bom, é interessante, é importante que você tente resolver as questões sozinho. Vamos para a resolução. Então, a primeira informação é que o candidato A superava o dobro do B mais 520. Então, quantidade de candidatos A é igual ao dobro da quantidade de candidatos para o B mais 520. A outra informação diz que o total de inscritos era 4.420. Então, A mais B, 4.420. E aqui eu tenho o meu sistema de equações. O que eu vou fazer para resolver? Eu vou usar o método da substituição e vou substituir onde tem A por 2B mais 520. Então, eu vou copiar a minha segunda equação,
E onde tem A, eu escrevo 2B mais 520. Então, fica 2B mais 520, mais o B que estava, 4.420. Só que 2B com B dá 3B. E aquele 520 do outro lado, menos 520. Cuidado com o sinal. Então, 3B dá 3.900 e candidatos do B, 1.300. Bom, se eu sei a quantidade de candidatos do B, eu faço eu descobrir a quantidade de candidatos do A. Como que eu faço? Eu pego esse valor e substituo em qualquer uma das equações. Então, ali diz assim, ó, que é o dobro de B mais 520. Então, 2.600 mais 520. Então, candidatos B, A, 3.120. Vamos para a próxima questão. A tabela a seguir apresenta os números de filhos de alguns funcionários de uma empresa, sendo que alguns valores são desconhecidos. Aí tem uma tabela, o Adão tem X, o Baltazar tem 6, o Ciro tem Y. Sabe-se que Adão tem 2 filhos a mais que Ciro. Bom, o Adão tem X e o Ciro tem Y. Ele tem 2 a mais. Vamos usar essa informação. Vou voltar um pouquinho. Sabe-se que Adão tem 2 filhos a mais que Ciro e que, se for calculada a média aritmética simples dos números dos filhos, elevando-se em conta os 5 funcionários, será obtido o valor médio de 4 filhos por funcionário. Média. Se eu somar, então, todos os valores da tabela, dividir pela quantidade de funcionários, que são 5, eu vou encontrar 4. Essa é a segunda equação. Então, é correto afirmar que y é igual a... Bom, hora de resolver sozinho. Se não conseguir, assiste mais um pouquinho da explicação, mas tente resolver sozinho. A primeira equação é essa, x é igual a y mais 2. Da onde? O enunciado diz que Adão tem 2 filhos a mais que Ciro. Então, a quantidade de filhos do Adão é igual à quantidade de filhos do Ciro mais 2. E a segunda informação é que se eu somar todas as quantidades de filhos, mais dividir por 5, o resultado disso é 4. Então, aqui eu tenho meu sistema, mas essa segunda equação ela está meio bagunçada. Então, eu vou arrumar essa equação. Como que eu arrumo? Primeiro, eu vou somar em cima, no numerador, os 6, o 1 e o 5. Então, vai ficar x mais y mais 12, divididos por 5, igual a 4. Bom, aqui tem fração. A gente já falou sobre frações equivalentes. Eu não posso fazer nada se eu não tiver o mesmo denominador ali. Então, o que é a minha sugestão? Deixar os 2 membros da equação com o mesmo denominador. Ali é 5. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar a primeira como está, com o denominador 5, mas eu vou colocar um denominador 5 aqui. Mas se eu colocar um denominador 5, eu não posso deixar 4. Se era 1, meu denominador, aqui, ó, deixa eu marcar, ó, aqui eu tinha um denominador 1. Como ele mudou para 5, é porque eu multipliquei por 5. Então, eu multiplico esse 4 também por 5, por isso 20, tá? E agora? Eu posso cancelar esse denominador, eu não preciso mais dele. Então, eu tenho que x mais y mais 12 é 20. Opa! Se eu passar o 12 para o outro lado, eu descubro que x mais y é 8. Veja, eu já sei que x é y mais 2. Eu já sei que x mais y é 8. Então, eu vou trazer esse valor daqui, x igual a y mais 2, e vou substituir. E vai ficar y mais 2 mais y igual a 8. Então, 2y é igual a 8 menos 2. Então, 2y é 6. E se 2y vale 6, é porque um y vale 3. Bom, então agora eu já sei que y vale 3. Resposta tá lá, é só marcar. Bons estudos.